paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande, quero agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade e também ao nosso irmão Adriano por esta oportunidade de estar aqui para explanar a lição número 12 de 20 de junho de 2021, que será ministrada no nosso templo no domingo, mas trazendo agora para a internet, né? A lição diz sobre o diaconato. Lendo o texto áureo, é um resumo da lição que nós vamos trazer aqui neste dia. O texto áureo quer dizer: porque o que servirem bem como diáconos, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. A verdade prática: embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. Nós vamos aprender hoje que diaconato é auxiliares do líder da igreja local. Deve ser composto de homens exemplares, separados com a imposição das mãos, bons líderes no lar, chamados para servir, como Jesus, que veio para servir e não para ser servido. O texto áureo registrado sobre o assunto diaconato encontra-se na Epístola de Timóteo, 1 Timóteo 3, 8 a 13, quando o apóstolo Paulo vem ensinando o seu filho na fé, Timóteo, sobre a cargo de diaconato na igreja. Diz assim: da mesma sorte os diáconos, sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem repreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher, governe bem seus filhos e suas próprias casas. Para os que servirem bem como diáconos, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Este é o texto áureo que Paulo escreve na carta a Timóteo, ensinando sobre o diaconato. Homens que foram separados, nós vamos aprender hoje lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, quando os apóstolos estavam preocupados com a palavra, com o ensino, e a igreja perecia na parte social. Aí, em uma assembleia, eles resolveram, juntamente com os apóstolos, com os crentes, resolveram separar 7 homens, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, homens idôneos, para esta tão importante função do diaconato. Se você é um diácono na igreja, então saiba que a sua importância é servir, ajudar o líder da igreja, né? Então nós vamos ver aí, nós vamos analisar o estilo de vida diaconal de Jesus, nós vamos explicar a instituição do ministério do diaconato e vamos discorrer sobre o perfil e a função do diácono. E na introdução vai dizer, né? Servir é uma ordenança do nosso Senhor, porque Jesus, ele veio para servir. E deu esse exemplo aos discípulos, quando ele lavou os pés dos seus discípulos na última Santa Ceia, né? Olha, que o serviço dos diáconos de Cristo nos inspire a cultivar um estilo de vida diaconal baseado na história de Jesus de Nazaré. A introdução vai dizer que no primeiro século da igreja, ela cresceu, houve um avivamento do Espírito, expandiu-se por todo o mundo, e na mesma medida que cresceu, surgiram os problemas sociais. Os apóstolos não tinham esse tempo para cuidar dos problemas sociais. Então, inspirado pelo Espírito Santo, numa assembleia, com eles e os crentes, decidiram ali
separar 7 homens, cultos de sabedoria, cheios do Espírito Santo, homens idôneos, que fizessem esse importante trabalho de cuidar das viúvas, de também ver as necessidades delas e também visitar os enfermos, uma missão muito importante para a igreja. A função do diácono remonta ao serviço voluntário prestado por alguém. A diaconia de Jesus Cristo, significado do termo, o termo grego diaconia significa ministério e serviço. Este é o significado lá no grego, diaconia, é ministério ou serviço. A vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou verdadeiro sentido diaconista. Jesus, na realidade, no seu ministério terreno, ele foi apóstolo da nossa confissão, foi pastor, foi profeta, evangelista, mas principalmente diácono, por excelência. Ele servia, ele ensinava, ele disciplinava, ele curava, fazia milagres, mas também servia, O apóstolo Paulo disse que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se de sua glória, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Então, um exemplo de Jesus, esta tão importante função da igreja, do diaconato, Jesus a fez com muita sabedoria. E nós temos esse exemplo, Serviço de escravo. Olha, alguém fala, mas olha, lá naquela época, assim, na véspera da crucificação, o Senhor reuniu seus 12 discípulos aqui no serviço de escravo, e nós vamos ver a humildade do Senhor, quando ele chama os discípulos após a ceia e diz, olha, agora ele pega uma toalha, uma bacia de água e fala, agora eu vou lavar os seus pés. Pedro falou, não, Senhor, não, de maneira nenhuma. É serviço de servo, de escravo, lavar os pés de alguém. Mas Jesus falou para Pedro, Pedro, se eu não fizer, você não tem parte comigo. Ô Senhor, não só os pés, mas o corpo inteiro. Então, Jesus então aí deu esse exemplo. A diaconia da toalha e da bacia é a convocação psicotrêntica para uma vida de serviço humilde. O discípulo é um serviçal. E aqui nós vamos ver no trecho que certa vez João e Tiago pediram ao Senhor, Senhor, quando estabeleceu o seu reino, aqui eles achavam que Jesus estabeleceu um reino na terra. A hora que o Senhor estabeleceu o seu reino, olha, Tiago, eu quero ficar no lado direito e João no lado esquerdo. Então aí Jesus repreende dizendo, que os discípulos ainda não haviam compreendido a mensagem de Jesus. A proposta do Nazareno nunca foi estabelecer uma hierarquia temporal de poder para a sua igreja, mas de serviço. Não é hierarquia de poder. Quanto mais nós adquirimos diaconato, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, quanto mais nós subimos os degraus, mais nós descemos. Paulo disse que ele se considerava ministro do Senhor. Ministro, naquela época, aqueles que remavam no porão dos navios. Então é isso, é servir, é prestar serviço à igreja. Tão importante. Então, e Jesus repreende eles, dizendo, entre vós não será assim. Antes, qualquer que de vós quiser ser grande, será vosso serviçal, diácono. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 43. A instituição dos diáconos. A palavra diáconos, no grego, segundo o dicionário Vini, refere-se àquele que presta trabalhos voluntários. Esta é a função do diácono, aludindo aos exemplos dos criados domésticos do tempo do Novo Testamento. Então,
Aí que vem, diáconos quer dizer prestar serviços voluntários e com alegria, trabalhando na obra do Senhor, né? Outra palavra grega relacionada a diácono é doulos. Esta refere-se a um servo ou a um escravo. Portanto, a ideia preponderante que a função de diácono remonta é de serviço voluntário prestado pelo ministro, ou servo, ou assistente para alguém. Mas como é bom, eu fui diácono, era secretário de igreja há muito tempo, na época do pastor João Orsini, e era uma alegria a distribuição da Santa Ceia, no trabalho da arrecadação das coletas, das ofertas. É isso aí. O diácono meu pai dizia muito, que é a pessoa mais importante da igreja. Que o presbítero, o pastor não vai descer do púlpito para ajudar alguém que está necessitado ali, trazer alguém para frente. Esta é a função do diaconato. Origem do diaconato, a bênção. 3 origens, ó. A bênção, problema e reivindicação. A bênção foi a igreja primitiva, no primeiro século, crescer. Pedro prega no dia do Pentecostes, quase 5.000 almas, quase 3.000 almas aceitam Jesus como Salvador. A igreja cresceu, depois foi crescendo assustadoramente. Então, aí foi uma bênção, mas veio os problemas. Muitos convertidos, necessitados, viúvas, precisavam de uma assistência social. E elas reclamavam que os apóstolos não estavam atendendo essa solicitação, porque eles não tinham tempo, os 12 apóstolos. Até porque era 11, depois foi escolhido por sorteio o apóstolo Matias, completou o ministério de 12 apóstolos. E eles não tinham tempo. Então foi aí então que veio a bênção, o problema e a reivindicação. Elas reivindicavam atenção para elas, para aqueles necessitados, para os doentes, visitas. Então, a palavra-chave para o advento ministerial formado de diácono no Novo Testamento foi: a bênção foi extraordinária, mas também a questão ética causada pela situação social. E a reivindicação pode ser vista na manifestação verbal dessas viúvas e doentes que sentiram-se injustiçadas. Então a igreja se reuniu, em um momento que em Atos capítulo 6, eles se reúnem em assembleia e então separam 7 homens, idôneos, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para esta tão importante função. E dentro desses homens tinha Filipe e tantos outros que eram também sábios na palavra, né? Isso quer dizer que o diácono tem conhecimento, tem muito conhecimento. Portanto, conhece a palavra e prega a palavra. Bom, perfil, aí vem a escolha do diácono. Para resolver o impasse, que eu disse, orando e impondo as mãos. E o perfil da função do diácono, qualificação do diácono. São 3 qualificações que está no livro de Atos e na primeira carta de Timóteo. A primeira, caráter moral. Os diáconos devem ser pessoas honradas, digamente corretas e íntegras, né? Não de língua dobre. Então, pessoas assim. E não a ganância de dinheiro. Tem que passar longe deles. Esta aí o caráter moral, né? E depois tem o caráter espiritual. Ter plena convicção do que é crer no Evangelho. Então aí o espiritual, ser crente. Primeiramente aceitar Jesus, ser batizado, ser cheio do Espírito Santo e ser crente. E o diácono guarda a revelação de Deus que em Cristo Jesus. A igreja local deve avaliar o candidato ao diaconato. Essa aqui é muito importante. Avaliar o candidato levando em conta o seu caráter moral e espiritual. E o caráter familiar. O candidato deve ser marido de uma mulher, fiel à sua esposa e bom pai. A exemplo dos bispos diáconos, deve ser zeloso com seu lar, amar sua esposa com amor sacrificial. Deve respeitar os seus filhos, para obter dele o mesmo respeito. O serviço de diácono em sua família revelará como ele servirá à igreja local. Como ele é em casa, um espancador, é um homem trabalhador, um homem que cuida dos filhos, da esposa, um homem que sabe
né, dar o melhor para a sua família, para ser o exemplo da igreja. Isso é importante. Então é o caráter familiar. É olhado essa função também. E a função de diácono em Atos. Quando foram instituídos diáconos, 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente às viúvas, né? Socialmente, dar uma atenção especial na igreja do primeiro século. A função do diaconato era fundamentalmente de caráter social. E a função do diaconato hoje, para encerrar, aqui dando 15 minutos já, atualmente a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através da orientação do seu pastor. Agora, é importante, em atividade ligada a visitar os enfermos, os necessitados e os desviados, aqueles que se afastam da igreja. É uma função importante fazer visita aos doentes, aos desviados, né? Ver o que aconteceu. Isso é muito importante. É a função dos diáconos hoje. Também recolher essa contribuição, trabalhar na distribuição da ceia do Senhor, trabalhar no recolher a contribuição para a manutenção da igreja local, que são os dízimos e as ofertas, e auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como de outras tarefas já mencionadas, né? Então é isso, já tem essa função na igreja de trabalhar. Trabalha mais aqueles que estão ali no púlpito, né, que tem um dever com a palavra. Mas os diáconos também são homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, que pregam a palavra, inclusive trabalham muito nos livros. Então é isso. Dando 17 minutos, encerro aqui com a conclusão. Passei até um pouquinho, né? Para não alongar, para vocês poderem assistir esse vídeo tão importante. Vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Opa! Ou não? A conclusão. O diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo, quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas. Hoje os diáconos servem à igreja e a Deus em trabalhos diferentes. A liderança das igrejas locais deve valorizar o seu trabalho, reconhecê-los como excelentes servidores do reino de Deus, pois, no sentido lato, todos somos diáconos da igreja do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.